Acabei de voltar da praia, mas eu estava assim, ansiosa para conversar sobre esse assunto aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Marins. Eu tenho uma trajetória na moda, na verdade, na indústria do vestuário. Eu comecei como assistente de estilo lá em 2006, lá em 2000, lá vai bolinha. E como assistente de estilo, depois passando por outras marcas, e aí consegui chegar no então sonhado cargo de estilista, trabalhar ali com a criação, e a gente se envolve com pesquisa, não é verdade? Então o que eu queria contar é que eu me inscrevi num pré-curso, tá? Como se fosse uma degustação para saber o que vai rolar no curso de Cool Hunting, curso do IED, né? Que é o Instituto Europeu de Design. Ele tem sede em São Paulo e aqui no Rio. Então, para conhecer um pouquinho mais do que vai rolar nesse curso, eu participei desse encontro online com a Dani Aragão, e aí ela explicou um pouquinho do que vai ser esse curso. Eu fiquei realmente, assim, um pouco apaixonada, né, com todo aquele conteúdo ali. Por quê? Porque me lembrou muito das funções que eu tinha relacionado à criação lá no início da minha carreira, certo? O que acontece? Quando a gente vira empresário, ali é parte da indústria, a nossa mente ela começa a trabalhar diferente. Antigamente, quando eu trabalhava criando, o consumo de informações era muito grande. Então, quando a gente é CLT, então eu trabalhava num outro esquema totalmente diferente que eu tenho agora. Então, era uma busca por conteúdo, por informações, né, incessante. E isso teve uma certa época que eu fiquei um pouco exaurida de tanta informação, né? Só que esse tempo já passou, né? Tem bastante tempo que eu não estou naquele ritmo de, né, produzir criações, criar coleções, né? Hoje em dia eu trabalho dando suporte aos estilistas, né? Eu fabrico, eu sou a linha de produção do que as marcas criam. Então, é outra pegada, né? Só que como empresária, a gente tem uma rotina que ali eu tenho coisas do administrativo para fazer, eu tenho coisas burocráticas para fazer, eu tenho que destinar uma parte para isso, eu tenho que destinar, né, uma parte para estar administrando as ideias, eu preciso de um espaço, de um ócio para poder olhar para a minha empresa, olhar para as diretrizes, né? Então eu não posso colocar muita atividade ligada à produção ou atendimento do cliente, senão eu realmente não consigo gerir a empresa, não consigo ver para onde ela está indo, o mercado. Então, para quem pensa em abrir negócio em moda, ter a própria marca, isso é uma coisa que todo empresário ele vai passar, né? Quando ele estiver com muitas coisas para fazer, e tem momentos que é assim, a gente se desdobra, né, em várias funções, a gente fica com pouco tempo para poder ter aquele olhar de direcionamento. Isso acontece, só que a gente também precisa cavar o espaço depois para poder fazer essa gestão. Nem que seja na madrugada, mas a gente precisa ter um olhar sobre a própria empresa. E assim, na minha caminhada, tiveram momentos que eu não estava com o meu tempo, né, totalmente preenchido, e eu busquei empreender em outras frentes. Isso busquei, mas eu posso falar depois. E hoje, a lacuna de tempo que eu tenho tentado preencher com cursos que floresçam essa parte criativa, tá? Para eu entender também como que está o mercado agora, porque eu tenho clientes que eles estão no auge, né? Lançando produtos ali, fazendo o branding deles. Então eu quero estreitar também a linguagem com eles, por mais que eu seja processo industrial, processo produtivo, eu acho importante essa linguagem com o meu cliente, certo? Usar o meu tempo para fazer outras atividades ali, sempre ligado com a moda, com a indústria têxtil, claro, que é algo que eu escolhi desde sempre para atuar. Então é algo que eu tenho de expectativa em poder fazer atividades também. Então, ao invés de eu inventar um hobby para minha vida que não me remunere ou que seja numa outra área totalmente diferente, por que não, se é o que eu amo fazer, eu colocar um hobby, uma atividade que eu não esteja com expectativa financeira ou de carreira, mas que seja algo que me dá prazer. Então essa é a intenção no meu momento agora, tá?
Então, participar desse encontro, desse pré-curso, para entender o que estava acontecendo ali, foi como se me desse assim um refresh, sabe? Um mergulho refrescante, porque é uma área que mexe com o conceitual da moda, com a psicologia da moda, é algo que eu amo, né? A minha formação, minha primeira formação na moda foi a graduação de moda e figurino. Por muito tempo eu escondi isso, quando as pessoas me perguntavam, você é formada em quê? Eu falava design de moda. É claro que tinha conteúdo, né, de design de moda na minha graduação, mas o título dela era moda e figurino, e aí ele tinha muito estudo sobre antropologia, história da moda, tinha bastante ênfase nisso, né, psicologia da moda, e eu, assim, era incrivelmente apaixonada por isso. E isso faz parte de mim, não tem jeito, né? Só que aquele momento estava tendo um boom, né, sobre essa área da moda. Então a gente valorizava muito esse termo design de moda, era algo assim bem workaholic, e aí enfim, né? Então só depois que eu ganhei maturidade, experiência, eu comecei a trazer realmente algo genuíno de mim, essa autenticidade. E aí eu parei para pensar e falei assim, cara, minha formação é linda, cara. Minha formação é muito linda. E aí, moda e figurino, na real. E depois eu fiz um curso no Senai C-Ticket, que foi o técnico têxtil em vestuário, né? Em confecção do vestuário, que foi o que me deu a base toda para eu ter esse conhecimento técnico. Mas falando aqui sobre esse curso de Cool Hunting, o que ele traz? Ele traz aquela atmosfera da pesquisa, mas uma pesquisa profissional. E aí eu comecei a fazer um comparativo do que eu entendia por pesquisa quando eu trabalhava criando coleção. A gente faz uma pesquisa criando coleção que a gente fotografa, a gente anota dados, a gente tira foto de vitrine, a gente pesquisa na internet. Só que não é uma pesquisa que a gente precisa comprovar, porque é uma pesquisa para nós. Por mais que a gente vá apresentar, de repente, uma coleção ali, numa reunião de aposta com o dono da empresa ou com o coordenador de estilo, enfim, é uma pesquisa que eles vão te validar do jeito que você fizer a pesquisa, suas anotações e tudo mais, né? Só que a pesquisa, como algo profissional, que uma empresa vai te contratar para levantar esses dados, você realmente precisa documentar. Então é algo mais complexo, mais profissional. Ela falou de algumas técnicas ali que a gente precisa seguir, né? Alguns princípios, e isso ela vai se aprofundar mais no curso, né? Que eu pude perceber também a diferença entre a pesquisa do próprio estilista e a pesquisa de um profissional, do estilista, ele é muito aproveitada, ele é mais aproveitado até para cada coleção. E a pesquisa do profissional de Cool Hunting, né, ela também faz parte do público-alvo daquela marca. Então, às vezes, não é uma pesquisa também que seja tão efêmera quanto uma coleção. Apesar de que a pesquisa, aí a Dani Aragão fala sobre isso, ela precisa estar fresquinha, precisa ser crocante. Eu achei isso bem legal. E aí, eu comecei a pensar sobre isso tudo, porque as ideias elas vão se alocando, né? E aí elas falaram muito sobre as pessoas que têm essa coisa do cool, né? C-O-O-L. As pessoas que têm esse cool, essas pessoas que a gente vai identificar, que são formadores de opinião, que são pessoas, né, que estão trazendo o novo ali, são autênticas e tal. Tem o Cool Hunt, que ele é o caçador da tendência, ele é o caçador dessas pessoas cool, né? Então, são duas áreas diferentes, né? Não é porque eu trabalho com moda, eu trabalho caçando tendências, que eu sou a pessoa a ser pesquisada. Não, eu faço a pesquisa. Se eu tenho essa atividade, eu faço a pesquisa. E as pessoas que são a fonte de pesquisa, nem sempre elas trabalham com moda, nem sempre elas estão inseridas nesse universo. Às vezes elas são, sei lá, pode ser um fazendeiro aí, sei lá, a gente não sabe, né? Então, tem também as pesquisas específicas para o nicho. Então, as empresas podem contratar, né, um serviço desse para que você faça uma pesquisa para ela. Então, você tem que ter um olhar. Há toda uma ciência por trás disso que eu pude perceber ali, né? Então, bem interessante. Então, isso tudo foi, assim,
se alocando na minha cabeça. É claro que eu já tinha uma noção de como são esses conceitos, né, por estar aí na moda bastante tempo, ouvindo palestras e trocando com profissionais da área, assim, já tinha uma noção. Mas também lembrei muito daquela parte assim, poxa, às vezes a gente vê um influenciador, né, em que time que ele realmente é um influenciador, formador de opinião a nível da gente estar buscando algo novo nele, ou quando ele já meio que se vendeu, não digo corromper, mas ele já está passando informação, ele já é um disseminador e não mais um pioneiro, mas ele já está passando informação de uma marca, ele já é um embaixador de uma marca, e aí essa informação que ele leva, ela já foi decupada, ela já foi fabricada para estar ali, né? Então, eu fico pensando quando às vezes a gente descobre uma influenciadora que tem poucos seguidores ali, e aí ela explode, né? E depois daquele momento, ela já passa a fazer parceria com as empresas, com as marcas, e aí a gente já não vê mais uma fonte, né, tão rica ali quanto que a gente via no início. Isso acontece muito. Então, acredito que é um olhar apurado para ser cool hunting, né, para trabalhar como cool hunter. A gente precisa ter esse faro aguçado para saber em que momento, né, aonde pesquisar. Então, ela também falou muitos termos que têm se usado agora, achei bem interessante, né? Tem termo em inglês, tem termo até em alemão, para traduzir todos esses conceitos, são muitos conceitos, né? E isso eu confesso que realmente deu aquele banho refrescante, sabe? Então, teve um outro curso também que eu fiz há pouco tempo, no início do ano, mas ali para o início do ano, que era mais ligado à tecnologia, para poder, como uma ferramenta para a indústria mesmo, criação, mas com um link muito forte com a indústria, que era o Clo 3D. Então, isso eu vou falar num outro vídeo, que eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre esse curso, mas esse perfume aí que veio em relação a essa possibilidade de eu fazer esse curso, depois eu conto para vocês se eu fiz ou não, mas como se eu borrifasse aqui no ambiente os conceitos para poder decidir se eu vou fazer, porque eu estou apaixonada e reviveu em mim essa fase criativa. Porém, resenha sobre isso, resenha aqui. Eu não quero voltar a ser aquela pessoa exaurida por conceitos, informações. Realmente, caso isso venha fazer parte da minha vida, eu quero nichar, né? Eu não faria algo aleatório, eu não pesquisaria em ambientes que não faz mais sentido para mim, não trabalharia com marcas que não têm link com o meu lifestyle. Isso é fato. Então, me agradaria muito mais trabalhar com marcas que eu pudesse alimentar, que faça parte, assim, de um hub de atividades que eu já faço, ou que eu me identifique, isso é fato, né? E se caso eu não venha realmente a desempenhar essa atividade, ela com certeza vai enriquecer ali para eu atender o meu portfólio de clientes, porque hoje na minha empresa eu consigo definir, assim, eu consigo separar os meus clientes que eles fazem parte de um atendimento especializado que eu chamo de RG Lab, porque são clientes que eu tenho que estar à frente, não só eu, mas o meu sócio também, que é meu marido, e ele é especialista na área dele também. Então, nós damos esse atendimento direto, né? Damos esse atendimento direto para que a troca fique mais rica. São clientes mais exigentes, são clientes que trazem novidades, então a gente consegue traduzir isso para o produto, né? A gente participa ativamente ali da elaboração do produto deles. Por mais que eles criem, eles precisam que essa criação ela seja cuidada com carinho, né? Apresentando ali as melhores soluções no processo para que aquele produto vire realmente vire realidade. E temos também um outro tipo de cliente que eles querem o produto, mas não é um produto tão conceitual, é um produto mais funcional para atender alguma demanda de evento ou, enfim, alguma coisa. Então, para a RG Lab, eu sempre vou continuar me mantendo atual no mercado através desses cursos, até para afinar a linguagem e tudo mais. Então, esse é um diferencial também que
que eu consigo oferecer na minha empresa, produzindo private label, atendendo marcas com alto padrão, né, de exigência e tudo mais. Então é isso, falei um pouquinho sobre essas ideias que têm permeado assim minha mente. Se alguém tem mais dúvidas sobre esse universo aí de caçadores de tendência, pode mandar pergunta no comentário, tá bom? Até o próximo vídeo.